queridas irmãs, irmãos, alunos do IBP, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Eber, eu congrego aqui em Paulínia há 17 anos, junto com minha esposa Rosane, meu filho Aquiles, de 18 anos, e a Sofia, minha caçula, que está com 7 aninhos. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder fazer parte desse trabalho tão bonito. Agradeço a Deus pela vida dos nossos pastores, nossos líderes, pastor Edevaldo, pastor Sebastião, irmã Joelma, que tem esse trabalho do IBP tão frutífero para a obra do Senhor. Vamos estar fazendo um comentário na matéria musicalização, que não é aula de música, são coisas distintas, mas é uma matéria muito importante, de grande relevância para o trabalho infantil, mas também para as nossas vidas de forma geral. O ideal, o esperado, o mais gostoso, que estivéssemos em classe, em sala de aula, podendo dialogar, conversar, aprendermos juntos ali, trocando experiências, mas certamente também temos canais abertos, as irmãs fiquem à vontade para tirar dúvida, conversar, mandar mensagem no WhatsApp, se quiser fazer contato direto também, fiquem à vontade para tirar as dúvidas. Se tiver alguma dúvida que a gente não alcance, o nosso corpo docente do IBP é muito capacitado, a gente pede ajuda. Fiquem à vontade, irmãs. A matéria é simples, o professor é simples, a gente vai junto aprendendo das coisas do Senhor. E como é bom, falarmos sobre a Bíblia. Musicalização, louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pela vida de cada uma, pela dedicação no trabalho infantil. Eu lembro com muito carinho das irmãs que trabalharam conosco, dos irmãos também, que trabalharam conosco quando éramos crianças. Eu cresci na igreja, graças a Deus, e tiveram muita paciência comigo na escola bíblica dominical, nos trabalhos de férias, nos cultos infantis. Sou grato a Deus pela vida das esforçadas irmãs que tiveram paciência conosco. Certamente estamos aqui hoje na presença de Deus. Parte disso se deve ao trabalho infantil, onde aprendemos o caminho que devemos andar, e graças a Deus continuamos nele até hoje. É um trabalho difícil, árduo, cansativo, voluntário, mas que dá frutos. E é importante aprendermos, Parabéns às irmãs que estão se dedicando a isso. Busquem em Deus mesmo, busquem aprender o Senhor. Deus nos usa conforme nós vamos nos preparando, e aí, estando cheios, nós conseguimos transmitir, e a vontade do Senhor é feita, é cumprida, os objetivos são alcançados. Vamos falar sobre musicalização. Música é um assunto muito relevante, com os nossos comentários e com o próprio contexto, e o texto da apostila, muito bem elaborada, nós vamos ter a oportunidade de meditar um pouquinho sobre o nosso contexto, sobre aquilo que vivemos e vemos e ouvimos no nosso meio evangélico aqui no Brasil. É certo que temos que ficar atentos, porque podemos dizer que existe uma crise em relação à música evangélica, à música sacra, música gospel, no mercado de música brasileira, Nem tudo que é música é louvor, nem tudo que é música é adoração. Então é uma boa oportunidade para que nós aprendamos juntos e pensemos um pouquinho sobre o que a Palavra de Deus nos ensina sobre isso, para que venhamos fazer somente aquilo que traga bons frutos, aquilo que agrade a Deus, e que de forma nenhuma venhamos não agradar a Deus com nossa música e, mais ainda, não ensinar errado, as nossas crianças. Então, por isso, continue se dedicando no ensino, no estudo, porque certamente Deus vai abençoar a cada uma no seu ministério. Capítulo 1 da nossa apostila, que as irmãs já têm, com certeza. Teologia e música. São palavras muito relacionadas. Tem ligação, teologia, com música? Tem sim, e muita. Usando como texto base aí para o nosso estudo, o versículo que está em evidência na apostila, o primeiro versículo, Êxodo 15 e 2. Palavras de Moisés. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele se tem tornado a minha salvação. Só até aí. O resto do versículo a gente vai estudar na próxima aula, que vai falar sobre louvor e adoração.
Moisés diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Interessante que Moisés está fazendo algumas declarações importantes aqui. Ele diz que o Senhor é a força dele, já fala que é o Senhor dele. Ele tem um relacionamento ali. E esse Senhor que ele conhece, que ele se relaciona, porque é o Senhor dele, ele faz desse Senhor o seu cântico, a sua música. E o capítulo 1 fala sobre isso, teologia e música. Eu acho que o propósito desse capítulo é entendermos aí origem e propósitos da música na Bíblia. Moisés ele conhece Deus, ele sabe quem é Deus e ele tem relacionamento com Deus e ele faz disso a sua música. Isso é uma regra dentro de um contexto bíblico de louvor e adoração a Deus, porque música a gente tem que fazer a partir daquilo que a gente conhece. E música na Bíblia tem Gênesis, Apocalipse, e a gente vai fazer algumas referências aqui que estão na apostila. Números, capítulo 21, versículo 17, a gente vê esse mesmo princípio no povo de Israel. A música sempre é relacionada a algo ou a algum evento. Eles encontraram um poço, e um poço tem água, a água é vida, né? E aí cantaram sobre o poço. Então, encontraram um poço, viram que o poço tinha água e sabiam da história do poço. E aí eles cantaram sobre o poço. Números 21, 17. Então Israel cantou este cântico. Brota, ó poço, cantai dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo e o legislador com seus bordões, e do deserto partiram. Então eles viram um poço, conheceram o poço dava água boa, e sabiam da história do poço, e começaram a cantar alegres sobre o poço, sobre as qualidades do poço. Assim como Moisés, aprenderam com ele, cantavam de algo que eles conheciam. Trouxe 2 exemplos para a gente memorizar bem essa sistemática. É uma peça, né? Eu acho que talvez as irmãs não conheçam, não saibam o que é isso. Então, nesse mesmo princípio, sem conhecermos e sem sabermos, alguém ousa fazer um poema sobre isso? Ou mais, cantar esse poema, fazer música sobre isso? Se alguém não sabe a utilidade ou o propósito disso, ou para que serve, ou do que é feito isso, como eu escrevo sobre ele? Né? É uma peça de um equipamento aqui de análise de combustível do lugar que eu trabalho. Chama-se adaptador cônico tubular curvo com tela metálica. Então, se eu não conheço isso, não sei para que serve, eu não consigo descrever as qualidades, eu não consigo descrever com precisão. Eu posso até tentar, mas eu certamente vou errar. Eu trouxe outro exemplo mais conhecido sobre isso. É esse aqui. Certamente as irmãs conhecem isso, né? E a maioria gosta. Disso aqui é mais fácil eu fazer um poema, eu fazer uma redação, eu falar alguma coisa. Ó maçã maravilhosa, como tu alegras o meu estômago e me deixa feliz matando a minha fome. Eu conheço, eu gosto, eu tenho um relacionamento com isso. E eu consigo descrever o que eu sinto na minha experiência com isso, das suas qualidades nutritivas, nutricionais. Tanto que a gente incentiva as crianças a comerem frutas. Por quê? Porque eu conheço, eu sei que é bom. E quem sabe muito mais que eu sabe que é bom também. Então, esses 2 exemplos é para a gente entender a relação entre música e teologia. Nós, cristãos, nós temos que cantar aquilo que conhecemos. O grande problema hoje em dia é que muitos escrevem música para vender, não para adorar a Deus. Adoração a gente vai tratar mais adiante. Vamos falar sobre música hoje. Mas nossa música, no nosso contexto, ela tem necessariamente que estar baseada na nossa teologia. E o que é a teologia, senão o conhecimento de Deus? Conhecermos a Deus. E conhecemos a Deus através de quê, principalmente? Através da ferramenta que Ele, na sua sabedoria, deixou para que o conhecêssemos, que é a Bíblia, a sua palavra revelada. Na Bíblia, através dos livros da Bíblia, Deus
se dá a conhecer aos homens as suas qualidades, as suas virtudes. E nesse entendimento, nesse conhecimento que temos de Deus, e mais ainda nós cristãos, temos um relacionamento, assim como Moisés, temos um relacionamento com esse Deus que se revela na palavra. Através desse relacionamento, conheço Deus, me encho desse conhecimento, vivo essa experiência com Deus, e aí eu transbordo isso, falo disso e posso cantar sobre isso. Sobre o quê? Sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre o Espírito, sobre a Igreja, sobre a vida cristã. Então, teologia e música estão totalmente interligados. Sem teologia, eu não estou dizendo sobre o curso, o acadêmico, não. Estou dizendo, sem o relacionamento, sem o conhecimento revelado de Deus, não há música cristã. Sem o conhecimento de Deus, não há louvor e não há adoração. É lógico que, por mais simples que seja o ser humano, ele pode louvar e adorar a Deus na sua simplicidade. Mas dentro daquilo que a Bíblia revela, estudando ou não, dentro daquilo que a Bíblia revela. E por isso estudamos. E essa é a observação principal aqui. Louvor, música, adoração tem que estar baseado na Bíblia, na palavra, nas doutrinas fundamentais reveladas na palavra de Deus. Senão, caímos no erro, no engano de usarmos errado essa ferramenta e até desagradarmos a Deus e até pecarmos, como muitos têm feito. Então, teologia e música estão interligados. A música na Bíblia, música na Bíblia. Coloquei 4 perguntinhas aqui, 4 tópicos para a gente se direcionar. Origem da música e propósitos. Primeiro, na origem. Quando, onde, quem e para quê? Quando foi criada, quem a criou, onde foi criada e para que foi criada. Quando foi criada a música? Jó, livro de Jó, capítulo 38, versos 4 até 7. Deus está falando com Jó e fala sobre os céus e fala sobre a pequenez de Jó. Onde você estava, Jó? Você, homem, que nasceu há pouco tempo atrás. Onde você estava quando eu criei todas as coisas, quando eu criei o céu, o firmamento, o universo, as estrelas? No versículo 7 do capítulo 38, Deus diz assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Olha que declaração maravilhosa. Antes da criação do mundo, do homem, Deus já veio criado a música nos céus. E os anjos cantavam, as estrelas louvavam a Deus com seu resplendor, jubilando a grandeza de Deus. Olha que coisa bonita. Então, Deus criou a música nos céus, na eternidade passada, antes de nós. Não foi Jubal que criou a música. Tem um versículo lá em Gênesis 4, se não me falha a memória, Moisés relata sobre Jubal, que o pai de todos aqueles que tocam harpa e órgão, porque ele se dedicou e desenvolveu instrumentos musicais. E não é raro ouvirmos, às vezes, alguém mencionando na sua simplicidade, Jubal, ele criou a música. Não, ele desenvolveu instrumentos musicais. A música foi criada nos céus, para alegrar os céus, para louvar a Deus lá nos céus, desde a eternidade. E esse versículo, essa revelação de Deus, traz esse entendimento. Não só música, no céu também, o Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, diz assim: em ti se faziam os seus tambores e os seus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Há uma menção aqui sobre criação de instrumentos musicais, sobre a presença de instrumentos musicais. Lógico, uma linguagem humana que nós conhecemos, né? Não sabemos os nomes dos instrumentos musicais usados no céu, mas talvez, quem sabe. Fato é que existem instrumentos musicais no céu. Deus criou tudo isso. Que coisa maravilhosa. Então, a origem da música é anterior ao homem, à nossa existência. Deus criou lá no céu, na antiguidade, antes de nós. E eu acho interessante a gente pensar em qual a essência da música. Eu coloquei essa pergunta aqui. Qual é a essência da música? Se Deus criou a música, Deus criou os instrumentos musicais, se isso vem de Deus, se Deus é perfeito,
Então a música é divina. Essa é a origem da música. A origem da música é divina. A música é essencialmente, na sua essência, divinal, é celestial. Música não é algo terreno, não é algo criado por um homem caído. Não. Música ela é essencialmente divinal, celestial. Isso fala muito conosco, porque nós vemos hoje em dia, nós vivemos no meio de uma sociedade corrompida, destituída da glória de Deus. E as coisas que Deus criou, hoje, muitas delas estão a serviço do diabo, em uso no mundo, a serviço do diabo contra a vontade de Deus. Mas não é por isso que isso vai deturpar ou enganar a essência daquilo que foi criado. Então vemos sim música sendo usada para não glorificar a Deus, para exaltar o homem, para fazer farra, para fazer bagunça no mundo. Sim, mas isso não tira a essência dela. E um dia todas as coisas serão restauradas. E a música um dia será usada somente, exclusivamente, para os seus próprios princípios e objetivos criados por Deus. E nós hoje, Igreja do Senhor, já restaurados espiritualmente, podemos utilizar a música e devemos naquilo que é a sua essência, de forma santa, de forma celestial, de forma divinal. Então a música é boa, perfeita, essencialmente divina. E qual o propósito? Qual o propósito da música? O propósito principal da música, achei muito bonito a menção aqui a uma frase de Johann Sebastian Bach, é um compositor muito famoso de música clássica. Ele diz assim: a música tem por finalidade glorificar a Deus e cumprir seus propósitos. Que expressão clara, singela, simples e objetiva. A música tem por finalidade glorificar a Deus e cumprir seus propósitos. Não obstante ao uso errado da música que esse mundo faz, esse mundo caído faz, a música mantém o seu objetivo, o seu propósito. Glorificar a Deus e cumprir seu propósito. Deus tem propósito, ou tinha, e tem ainda na criação e no uso da música. E nós, como igreja, podemos alcançar esse propósito. E qual é esse propósito? Glorificar a Deus. Música, a gente vai ver algumas definições dela nas próximas aulas, mas uma das primeiras definições que eu aprendi de música, eu lembro que eu tinha 7, 8 anos, quando comecei a fazer algumas aulas de música ali, é que música é a expressão da alma. Tem muita definição de música, mas essa eu gosto muito. Música é a expressão da alma. Então eu expresso através da música aquilo que minha alma sente, aquilo que minha alma tem. E com certeza esse é um dos propósitos do Senhor. Música traz alegria, traz muita coisa boa. Mas voltando ao nosso tema aqui. Teologia e música na Bíblia. Música na Bíblia. A gente viu no Antigo Testamento Israel cantando sobre um poço. E a gente vem na sequência do Antigo Testamento, eles sempre colocavam música para acompanhar algum evento. Números 10 e 9. Há uma ordem ali. Quando a gente vê Números, Deuteronômio, sempre tem a colocação de música. Então Deus é muito ordeiro e gosta muito de música nos eventos. Esse é um ponto interessante para a gente olhar aqui e aprender de forma sistemática. A música, ela sempre acompanha um evento. Isso está na nossa apostila. É bom a gente entender bem. A música não é um fim em si mesma. Nós, como cristãos, nós não nos ajuntamos, nós não fazemos algo em virtude da música. Nós usamos a música como ferramenta para nossa adoração e louvor a Deus. A música não é um objetivo em si. O povo de Israel e o povo do Novo Testamento, nas orientações de Paulo que nós vamos ver, eles não se ajuntam com o objetivo de ouvir música ou de fazer música. Vamos nos ajuntar pela música. Não, não é isso. Uso da música como expressão da alma para glorificar a Deus. Esse é o propósito da música. Então a música está sempre relacionada a um evento, trazendo para o nosso contexto, para a nossa vida simples, para a nossa vida de culto a Deus. Por mais que ensaiemos, por mais que façamos o nosso momento musical com as crianças e nos outros departamentos da igreja, a música não é o objetivo. A
apesar de ter que ser feita com qualidade, com dedicação, né, com muito esforço, fazendo o melhor mesmo, não é de qualquer jeito, é fazendo o melhor, porque Deus é digno disso, isso glorifica a Deus. Mas a música não é um fim, não é o objetivo da nossa reunião ou do nosso culto, do nosso esforço. A música é um meio para que alcancemos o louvor a Deus. E vamos falar bastante sobre isso na próxima lição. Mais um evento aqui, ó, Números 10 e 9. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, então a orientação ali é de batalha, o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que interessante, Deus ordena, vai para o combate, eles usavam toque musical para coordenar o exército. Eles faziam música ali até para coordenar o exército. É o meio de comunicação. E falava não só para isso. No dia da comemoração, você vai ter uma solenidade, então louvem ao Senhor, toquem as trombetas, usem os instrumentos. No começo de algum evento, no começo de uns meses, vai ter uma gratidão, vai ter um evento especial, vai ter uma reunião especial, ou uma reunião simples que seja. Toquem música, toquem as trombetas, toquem os instrumentos. E há muitas passagens bíblicas também que direcionavam isso exclusivamente para os sacerdotes, e algumas vezes para os levitas, dando a nos entender o quê? O povo consagrado, o povo preparado, o povo que se preparou para o louvor, que se preparou para exercer a adoração, esse povo que está apto, e é desse povo, ou seja, da igreja, que Deus espera a música, espera a adoração, espera louvor. Mas sempre relacionado a um evento. A reunião não era, vamos se ajuntar para tocar trombeta. Não, não era isso. Vamos se ajuntar para algo, porque tem propósito, em prol do reino, em prol de Cristo, em prol da igreja. E nesse evento nós usamos a música para vários propósitos. Algo interessante que eu gosto muito, 2 Crônicas, capítulo 29. Ezequias, o rei Ezequias, o povo havia vivido muito tempo debaixo do ímpio Acás, né, que era maldoso, que cessou a adoração, que levantou altares a outros deuses. Aí ele morre, Ezequias assume o reino, e logo Ezequias, o rei Ezequias, ele restabelece o culto a Deus. E no capítulo 29, a partir do versículo 20, a epígrafe é essa mesma, Ezequias restabelece o culto a Deus. E quando a gente vai vendo que ele traz ofertas, o povo traz holocaustos e bezerros para holocaustos e cordeiros e tudo mais, quando a gente chega no versículo 25, 2 Crônicas 29, versículo 25, a gente está vendo música no Antigo Testamento. Diz assim: E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã. Porque este mandamento veio do Senhor, por mão de seus profetas. Olha que interessante, Ezequias está restabelecendo o culto, a ordem no culto, o culto a Deus, a reunião do povo para cultuar a Deus, e dentre as coisas que ele restabelece, ele lembra da ordem que veio de Deus, através dos profetas, para que sejam colocadas músicas, os louvores, os símbolos, as trombetas, através dos levitas, dos sacerdotes e do povo, louvando a Deus com música. E continua assim no versículo 26. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas, e deu ordem a Ezequias que se oferecessem os holocaustos sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto, e as trombetas tocavam. Tudo isso até o holocausto se acabar. Olha que coisa linda, irmãos. No restabelecimento do culto foi restabelecido também os louvores com os instrumentos a Deus. E tinha muito animal ali, centenas e centenas de holocaustos foram feitos naquela ocasião, naquele evento. E enquanto durou todo esse evento, os músicos louvando a Deus, o povo louvando a Deus e cantando
a Deus com os instrumentos. Imagina essa cena, que coisa gloriosa, que coisa bonita. Hoje, como igreja, fazemos isso. Nós nos reunimos num evento, e qual é o nosso evento? É um culto de louvor e gratidão a Deus, onde nos reunimos como igreja e sentimos a presença de Deus, louvamos a Deus, Deus fala conosco, Deus se manifesta através do seu Espírito, e nós cultuamos a Deus e usamos música como aprendemos na Bíblia, na sua palavra. Então, sempre eventos não musicais, eventos espirituais, seja qual for o evento dedicado a Deus, culto a Deus, usamos música para isso. Vamos para o Novo Testamento. Música no Novo Testamento. Alguns pontos aqui. Mateus 26, 30. Por ocasião da Páscoa, diz, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus cantou o hino ali por ocasião da Páscoa. Qual o evento? A Páscoa. Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eles não estavam ali para uma reunião musical, não. A gente sabe por que eles estavam ali. Presos, perseguidos, presos, machucados, acorrentados, louvavam a Deus. Qual o evento aqui? Gratidão a Deus pela vida, por serem achados dignos de serem perseguidos e sofrer por amor a Cristo. Cantando, expressando o que sua alma sentia. O que sua alma sentia? Gratidão a Deus, alegria, louvor a Deus, mesmo na pior circunstância e pior situação. Efésios 5, 18 e 19. O apóstolo Paulo ensinando a igreja: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Já em seguida, versículo 19, ele termina: enchei-vos do Espírito, e continua: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Encheu do Espírito? Está cheio do Espírito Santo? Sabe o que você faz com isso? Se reúne, canta, salmodeia, faz hino e se alegra na presença de Deus. Isso é o que fazemos quando estamos cheios do Espírito Santo. Colossenses 3,16, no mesmo sentido. Aqui até na nossa apostila está escrito Colossenses 3,6, mas é versículo 16. E a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. De que forma? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Música na Bíblia, do céu, no Gênesis, passa pelos profetas, passa pela história de Israel, vem para a igreja. Aí a Bíblia nos ensina, nos fala de música, e aí quando a gente vai para o Apocalipse, encontramos música, capítulo 14, versículo 3. E cantava um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144 mil que foram comprados da terra. Cântico novo, cântico. Capítulo 15, Apocalipse, versículo 3. E cantavam o cântico de Moisés. Olha isso, mas olha o privilégio desse ser humano chamado Moisés. Deus o inspirou através do seu Espírito para escrever um cântico aqui. E aí ele está no céu, e João está no céu, e lá no céu, numa revelação do Apocalipse, eles cantam um cântico de Moisés. É muito grande o alcance da música e a misericórdia do Senhor. Que privilégio um ser humano. É muita pretensão nossa, mas imagina se Deus nos inspira com algo aqui, que isso chega no céu. É muito bonito. Cantando no céu um cântico de Moisés. E cantava, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Apocalipse 5, 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Cântico no céu. Esse
essa revelação, Apocalipse 5, esse cântico é uma das partes mais emocionantes da Bíblia, o cântico ao Cordeiro lá no céu. E o que eles estão cantando? Estão cantando teologia. Eles estão cantando a história do Cordeiro, a grandeza do Cordeiro, a obra do Cordeiro lá no céu. E sem dúvida faremos isso na nossa eternidade. Lá no céu com Cristo, louvando a Deus, cantando das suas maravilhas, da sua grandeza. Imagina o conhecimento que teremos de Deus nos céus, quando o veremos face a face, teremos a nossa mente aberta, o nosso conhecimento ampliado. E aí, o que nós não poderemos cantar sobre Deus lá no céu? Como será maravilhoso isso? A música é algo que surgiu no coração de Deus, vem de Deus, é essencialmente divina, celestial. É uma bênção, música e tudo relacionado a ela, desde que usada dentro dos propósitos para os quais Deus a criou. E nós, como igreja, reconhecemos esse ensino que faz parte das Escrituras. Deus revela a música na Bíblia de ponta a ponta, como vimos pouco, né? Impossível a gente esgotar esse assunto, mas fato é que a música, ela vem de Deus, ela é de Deus, e nós, como filhos de Deus, temos que aprender, se dedicar a usá-la corretamente, conforme a vontade do Senhor para as nossas vidas, e sabendo que a música tem um poder muito grande, que pode trazer frutos até de salvação, até frutos de salvação. Quantos já não foram tocados por hinos espirituais e se abriram, tiveram aquele momento ali especial no qual o Espírito Santo tocou em seus corações através de músicas inspiradas, de hinos de adoração, de hinos espirituais, que podem ser usados das mais diferentes formas, didáticas, para exortação, para glorificação, para conforto e para exaltação do nome do Senhor acima de tudo. Então esse é entendo que seja o objetivo e o conteúdo da nossa primeira aula. E só resumindo em alguns tópicos aqui, 3 pontos principais daquilo que vimos nesse contexto. Primeiro, a Bíblia mostra a música de eternidade a eternidade. Veio do céu, passa pelo nosso tempo aqui na Terra e continuará na eternidade. Seremos participantes disso. Somos participantes disso, mesmo com as nossas imperfeições, mas um dia seremos no céu. Cantaremos junto com os anjos na presença de Deus. Segundo, a música não é um fim em si mesmo. O objetivo da música não é ela mesma, e sim glorificar a Deus e alcançar os seus propósitos. Então a música não é um fim, não é o principal. O principal é Deus. Música é uma ferramenta de expressão daquilo que sentimos. Se sentimos amor a Deus, alegria em Deus, vontade de adorar a Deus, adoramos através de música. E podemos ter outros propósitos com música também, como ensinar as crianças as coisas de Deus. E terceiro, bem simples, que a gente conclui tudo isso. Deus gosta de música. Deus gosta muito de música. Quando a gente começa a ver todo o contexto bíblico, todos os eventos no céu, eventos na terra, as relações com música, com instrumentos musicais, Deus gosta de música. E música é bom, né, irmãs? E as nossas crianças vão gostar cada vez mais de música, através daquilo que venhamos a permitir que Deus nos use para que alcancemos as vidas delas. Tá bom? Fiquem à vontade para se aprofundar mais na apostila e fazer suas dúvidas, perguntar aquilo que for necessário. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa no grupo também, fiquem à vontade. Estaremos totalmente abertos para ouvir, para comentar, para responder naquilo que a gente puder. Tá bom? Que Deus abençoe as irmãs e leiam a matéria do próximo capítulo sobre adoração, sobre louvor e sobre culto. Vai ser uma matéria muito gostosa também para aprendermos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.